Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos no nosso canal. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur e basta que você se inscreva no íconezinho do livro para que receba as notificações dos vídeos disponibilizados no nosso canal. É até melhor que ative o sininho também para que a informação chegue de forma prioritária. Aí está a nossa forma de contato no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, nosso blog perfilnaacademia.edu e o nosso e-mail. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito de um julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que concedeu a indenização de R$5.000 por dano moral em virtude de danificação provocada em cabelo em salão de beleza. Bom, a ementa está disponibilizada aí para vocês, apelação civil, ação de indenização por danos materiais e morais, salão de beleza, indicação e realização de procedimento de descoloração dos cabelos, danificação grave no cabelo, reparação devida. Então, os itens estão aí para que os senhores possam analisar com maior cautela. Não vou ler para não tornar o vídeo extenso, até porque nós vamos analisar cada um desses tópicos nos itens a seguir. Bom, como é que se deu o substrato fático do julgado? Eu sempre gosto de pontuar que a análise de todo e qualquer julgado ele deve se dar através da íntegra do acórdão. Então é muito importante que a gente analise o pano de fundo dos fatos, até para mesmo que a gente possa depois fazer uma comparação de forma mais aprofundada entre julgados e também para compreender o porquê do julgado. Tá? Então a cliente foi ao salão com a finalidade de realizar as luzes tradicionais. Ao chegar no salão, o cabeleireiro lhe indicou uma nova técnica de descoloração, chamada de ombre hair. Iniciada essa técnica por ele, pelo cabeleireiro indicada, passou-se 10 minutos de aplicação da tintura e começou a sair muita fumaça. Então, uma vez que se tenha retirado o produto, o cabelo ficou manchado e quebrado. A consumidora não ficou satisfeita e manifestou em juízo a pretensão de indenização pelos danos morais sofridos. Nós veremos adiante, inclusive, ela tinha uma colação de grau na mesma semana ou cerca de 10 dias próximo a esse dano que ela sofreu no cabelo. Tá? A defesa do cabeleireiro alegou que o resultado danoso se deu não por um ato, não por um equívoco dele, mas por um acúmulo de outras químicas que se deu no cabelo dela por conta de outros tratamentos. A sentença, primeiro grau de jurisdição, se deu no sentido de condenação do cabeleireiro a indenizar o valor de R$10.000 a título de dano moral. E aí a gente chega, portanto, na fundamentação do acórdão, fundamentação do julgado. Assentou-se que houve falha na prestação do serviço ofertado pelo cabeleireiro, pois lhe incumbia a efetiva avaliação prévia quanto à fragilidade do cabelo da consumidora. O réu, o cabeleireiro, ele alega que realizou essa avaliação e constatou que o cabelo se encontrava danificado por conta de outros tratamentos, como ele alegou na defesa. Então, o julgado afirmou que, ao realizar o procedimento, ele assumiu, portanto, o risco de provocar danos no cabelo. Então, foi consignado também no julgado que o dano no cabelo, a descoloração, que não se deu da forma como usualmente concebida no mercado, provocou abalo psicológico por ter alterado a aparência da consumidora, a autora. E essa angústia foi agravada pelo fato de que o dano foi provocado no mês da formatura da consumidora, da autora. Então, foi configurado o dever de indenizar pela presença de seus elementos: ato ilícito, nexo causal e dano. E aí estão as disposições normativas referentes a essa tríade. Artigo 927 do Código Civil. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes. Aqui, de perto, nos interessa, é o artigo 186, combinado com o artigo 927. Então, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Daqueles 3 elementos lá, ato ilícito, nexo causal e dano, na relação consumerista, há mesmo a dispensa de prova da culpa do prestador. É o que se fala lá de responsabilidade objetiva, portanto, artigo 14 do CDC, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre a fruição e riscos. Então, apenas se afasta o dever de reparação se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. E nenhuma dessas hipóteses excludentes restou consignada no caso. Veja, o cabeleireiro analisou o cabelo da moça e falou que ela podia realizar o novo procedimento que ele sugeria, o tal do ombre hair. Tá? Então, aí, assunção de risco está consignado no acórdão. Então, tá, aspas, nessa esteira, se o cabelo da autora não estava em condições de ser submetido à coloração, caberia ao réu recusar o serviço, sobretudo por se tratar de serviço ligado à beleza e à estética. Então, ele detém o conhecimento, ele detém o know-how a respeito, a expertise, se deveria ou não utilizar aquela tintura, aquele procedimento no cabelo da autora. Então ele assumiu o risco de um resultado danoso, por isso que ele veio a ser condenado ao dever de reparar por dano moral. E aí vem uma tradicional conceituação do que se entende por dano moral, do professor Youssef Said Kahali. Entende-se por dano moral a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípio na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo em dano que afeta a parte social do patrimônio moral, honra, reputação, etc., e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral, dor, tristeza, saudade. Dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial, cicatriz deformante, etc. E dano moral puro, dor, tristeza. Bom, foi consignado no acórdão que não se trata de mero aborrecimento ou insatisfação cotidiana da vida. Estes, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não geram dever de indenizar. Então não gera indenização um mero aborrecimento ou a insatisfação normal do cotidiano. Mas o acórdão consignou que a situação que a autora experimentou por ato do cabeleireiro não se trata de mero aborrecimento ou insatisfação do cotidiano. A conduta do réu, portanto, desencadeou para a autora consequências que vão além das situações normais, cotidianas, mostrando-se devida à reparação por danos morais. E quanto à quantificação do dano moral? Aqui é um dos grandes problemas, das grandes celeumas, que não há uma resposta pronta e acabada para isso. Então está consignado lá no acórdão, de maneira expressa, eu estou colando aqui, aspas, diante da inexistência de parâmetro estabelecido por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vem se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O dano moral não pode nem ser tão baixo, a ponto de que, aspas, né, má comparando o que se fala no direito penal, não pode ser tão baixo a ponto do crime compensar, não pode ser vantajoso economicamente para o ofensor provocar o dano e nem pode provocar, de outro lado, uma reparação em exagero, de modo que haja um enriquecimento sem causa
pela vítima. Então, nós devemos basear a quantificação do dano moral sempre numa ideia de razoabilidade, o que seja razoável. E, portanto, o acórdão unânime do TJ de Minas se deu no sentido de reduzir a sentença inicialmente fixada em R$10.000 para R$5.000. Consta expresso no acórdão. Se, por um lado, deve ser considerada a angústia da autora, que teve seus cabelos danificados no mês de sua formatura, evento tão importante em sua vida, também deve ser levado em consideração que não se trata de sequela permanente, já que os cabelos crescem e a autora já vinha fazendo outros procedimentos com o uso de química em seus cabelos. E aí? O que vocês acham? O acórdão agiu corretamente em diminuir de 10.000 para 5.000? Bom, eu deixo essa indagação e eu até tenho minhas dúvidas. Eu acho que o caso parece que era realmente para se fixar uma indenização um pouco maior, mas a postura do judiciário, de modo geral, tem sido de conceder uma reparação por dano moral que acabe não estimulando tanto o acesso à justiça, pelo menos é o que me parece. Bom, então, com essas considerações a gente encerra o vídeo de hoje, tratando mais uma vez de disponibilizar para vocês a nossa forma toda de contato pelos canais das redes sociais e pedindo o auxílio dos senhores na divulgação desse nosso material. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.